E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da Caridade e da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 33, no final do capítulo. E no último programa, nós conversávamos sobre a caravana dos samaritanos que está chegando a Nosso Lar. E o André Luiz se impressionou com o formato dessa caravana e do acompanhamento dos animais a essa caravana. Ele identificou os cães, os muares, algumas aves, e a Narcisa explicou para ele a importância desses animais. Nós conversamos sobre isso no programa passado, dos cães que assustam os espíritos monstruosos, aos desequilibrados. Ela explicou para ele também que o aeróbus não poderia ir nessa zona inferior porque a densidade material é diferente. Ela dá um exemplo, do mesmo jeito que um avião não pode descer no fundo dos oceanos, nem um submarino voar nos ares, o aeróbus não pode também ir nessas regiões porque é uma matéria mais densa e ele foi feito para andar, vamos dizer assim, né? Para se locomover num lugar de matéria mais sutil. Então isso nós vimos no programa passado, mas só que no finalzinho ela disse para ele que também, né, por aquela ocasião, e a gente não sabe se continua a mesma coisa, porque já se passaram mais de 70 anos desde a psicografia desse livro, então pode ser que tenha mudado. Mas naquela época, ela diz para ele que não se podiam prescindir da colaboração dos animais. E aí ela vai discorrer um pouco mais sobre esse tema. E nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 32, porque ela disse isso para ele. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. E aí ele pergunta, como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. O cão, a gente até entendeu o objetivo, um dos objetivos, que é assustar os monstros espirituais, os espíritos equilibrados. Mas fornecer o calor na zona onde se faça necessário, eu perguntei até o meu irmão o que ele entendia disso. Ele falou que não sabia, e eu também não sei. Que calor é esse que eles fornecem nas zonas onde se faça necessário? Eu não sei o que quer dizer. Se os espíritos não disserem, não é? Porque o cão a gente entendeu. As aves, daqui a pouco a gente vai entender. Marco Aurélio? E ele disse que não sabia. Então, se ele não sabe, ele é um estudioso, eu só não perguntei para Paulo Renato nem Mãe Miranda. Mas eu vou perguntar. Paulo Renato. Mas eu vou assinalar aqui, a dúvida fica pendente, mas nós vamos... mesmo assim, se eles responderem, vai ser a opinião deles. Opinião, porque não está dizendo. Porque os espíritos não abriram aqui para explicar para a gente por que os burros, os jumentos, que são os muares, por que eles fornecem calor onde é necessário e por que isso é útil. Não. E eu não sei de que maneira que fornecem calor, a gente fornecer calor fornece, o animal fornece calor. Mas todo ele. Mas por que fornece esse calor?
E como? E como? A gente não sabe. Por quê? O que a gente vai dizer aqui, o Marco vai perguntar ao Paulo Renato, a mãe Miranda, mas de todo caso vai ser a nossa opinião. A gente fala mãe Miranda, o que é intimidade? Desculpe, Miranda. É Miranda. Falei, vocês desculpe, a Miranda também me desculpe. É coisa lá de Marco Aurélio, chama de mãe Miranda. Porque lá na nossa casa, o Marco Aurélio brincava, né, que a casa ia ficar cheia se mãe Miranda botasse um turbante, ai, meu Deus, botasse uma pedra de rubi ou esmeralda no turbante e desse consulta, né? Aí ele brincava com ela assim. E o Cambone é seu Eduardo, mas tudo bem. Mas aí a gente, desculpa né? Miranda, Maria de Fátima Miranda. Senhora Maria de Fátima Miranda. Vamos lá, vou começar a ler. Vou continuar a ler. Os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas, isso a gente entende, e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos. E antes de dar a explicação, eu vou só falar do que eu li, né, que eu pesquisei, que eu falei que eu ia pesquisar porque eu lembrava que existia no Egito um deus chamado Tote, que a cabeça dele era a cabeça de um ibis sagrado. E aí eu fui procurar por que ele se apresentava dessa maneira. E por que eles davam tanta importância a essa ave? Porque lá no Egito, aqui ele chama de ibis viajores. Lá no Egito era ibis sagrada. Essas aves comiam as serpentes. E naquela região, né, perto do Nilo, onde aquela civilização floresceu, a gente sabe que cobra gosta muito de terreno úmido. Existiam muitas serpentes e essas aves comiam as serpentes e então elas passaram a ser endeusadas e esse deus, né, lá do panteão egípcio, esse deus Tote, ele era um deus que era um deus da sabedoria, do conhecimento, e ele se apresentava com a cabeça dessa ave que era tão importante. Porque, na realidade, o conhecimento nos salva. Jesus já disse isso, né? Vós conhecereis a verdade e elas vos libertará, vos salvará. Então, esse Deus, que era o Deus do conhecimento, da sabedoria, ele salvava também muitas vidas. Porque a gente conhecendo certas coisas, a gente pode se poupar de muita coisa ruim. Tanto a nível moral quanto a nível intelectual também. Então, acho que por isso esse nome dessas aves. E agora ela vai dizer qual é a utilidade dessas aves. Elas, né, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. É bem aquilo que é a explicação do porquê do ibis no Egito Antigo, né? Devorando as... Você explica que lá, a serpente que fazia mal. Isso, então é bem isso aqui. A gente pode dizer que seria os urubus do umbral. Porque ela não ia colocar ibis à toa. Não, tem alguma relação, com certeza. Porque senão ela podia ter colocado urubu. Né? Mas a ibis tem relação com o Deus do conhecimento que salva as pessoas, né, de muito problema. Agora, os urubus também são muito úteis na nossa aqui, a gente sabe disso, que eles, né, eles comem aquela matéria apodrecida, que se muitas das vezes ficasse em certos lugares, podem contaminar os rios, podem contaminar, por isso que esses animais são úteis na natureza, né? Esses, vamos dizer assim, que fazem a limpeza. Os urubus, as hienas, os chacais, as formigas, né? Que elas devoram e destroem coisas que seriam perigosas para nós, né? No nosso dia a dia. Eu já vi ataque de formiga a uma barata, que é um animal peçonhento e lacraia, elas devoram aquilo no minuto.
daqui a pouco não tem mais nada. Só fica a asinha, né? Que eu acho é interessante observar que quando ela diz por devorarem as formas mentais odiosas e perversas. Então, é bem uma analogia que a gente pode fazer com essa Ibis do Egito, que devorava serpentes. Por quê? Nós temos aqui formas mentais odiosas e perversas. O que mais os gênios do mal não querem é a difusão das boas ideias, é o conhecimento. A gente vê isso estampado nos governos subdesenvolvidos do nosso planeta. O conhecimento, a educação está em último lugar, sempre nos países mais subdesenvolvidos, e nos mais desenvolvidos está em primeiro. Isso nós vemos aqui entre os encarnados. E entre os desencarnados é a mesma coisa. É o que a Teresa colocou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então essa Ibis aqui que ela fala, a gente pode fazer analisar mais profundamente, que devora a forma mental odiosa e perversa, não é só questão só de fazer o mal, que é matéria, né? Não nos esqueçamos. Que é matéria, que o pensamento é matéria. É matéria. Olha, no Livro dos Espíritos, na questão de número 917, Allan Kardec pergunta assim, qual o meio de destruir seu egoísmo? E na resposta que os Espíritos dão, por 3 vezes, eles falam do espiritismo bem compreendido. Com a compreensão bem compreendida, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, na resposta, ele fala da compreensão. Como é que você compreende alguma coisa se você não estudar, se você não ler, se você não tiver o conhecimento? Tem que ter. Então, é nisso que esses gênios, ele fala aqui das trevas, formas mentais odiosas e perversas. As formas mentais são exaladas por mentes perversas, muitas vezes inteligentes. Os espíritos nos dizem que quando nós resolvemos, na caminhada do bem, conhecendo o que é o certo e o errado e optando pelo certo, principalmente com o conhecimento da verdade que o Espiritismo nos traz, nós arrumamos 3 tipos de inimigos. Eles dizem isso. Primeiro, aquele de quem a gente quer ajudar, que não quer a melhora da pessoa. O segundo, o inimigo nosso do passado, que não quer a nossa melhora. E o terceiro, o pior deles, que é o inimigo da causa do bem, do conhecimento. A gente não tem ideia do que Chico, do que Divaldo, Raul Teixeira também, e Dona Ivone sofreram para que pudessem difundir com clareza e seriedade a mensagem de Jesus através do Espiritismo, que liberta as consciências. Então essas formas mentais odiosas e perversas, elas são exaladas a todo tempo, a todo minuto e a todo segundo no nosso meio. É por isso que Jesus nos pede a vigilância primeiro e a oração depois, porque nós temos que vigiar o comportamento daquilo que nós estamos sendo instrumento dessas mentes. E o conhecimento, gente, ele é infinito. Não é porque eu decorei alguma outra pergunta do Livro dos Espíritos, ou o livro todo, que eu tenho conhecimento já terminado. Não é isso. É aprofundar, é analisar. O Espiritismo veio para nos livrar do tacão da ignorância, daquilo que nós semeamos no passado, de que não podíamos, de que ninguém podia ler o Evangelho. No livro O Nome da Rosa, o filme O Nome da Rosa, com Sean Connery, é antigo esse filme, deve ter uns 40 anos, mostra muito bem isso à época, que as pessoas botavam veneno em certos livros que traziam informações do Evangelho para que quem conseguisse pegar esse livro e folhasse, geralmente a gente passa na língua, né? E pegasse na folha e ficasse envenenado para não ler mais, para não passar o conhecimento para os outros. E outras coisas mais. Então, os absurdos que nós fazíamos no passado para que o conhecimento não se disseminasse, não se espalhasse. Quer dizer, é a época das trevas da ignorância. Então, sempre tem que vigiar isso. Então, é bem isso que a gente pode aprofundar mais o comentário em cima disso aqui. Formas mentais odiosas e perversas. E ela tem o Ibis, que é bem o que a Teresa colocou na analogia com o Ibis lá do Egito, que devorava as serpentes. Ibis sagrado. É o Ibis sagrado, não é? E o deus Thor que
que é o Deus do conhecimento e da sabedoria, que tem a cabeça de Ibis. E o egípcio, que são capelinos, aqueles sábios que já foram embora, né? Sim. Aqueles capelinos que traziam o conhecimento, a inteligência, mas não ainda a moral evoluída. Então, tinham esse conhecimento e faziam essas analogias todas, aquelas pinturas, simbolizando o que eles sabiam. Daí a gente pode também, Tereza, aprofundar mais um pouco o comentário, o tempo está deixando. O Moisés, né, o grande missionário de Jesus, para difundir a ideia do Deus único, preparando o terreno para quando Jesus viesse. Onde ele é criado? O acaso não existe, no Egito. Ele é criado justamente, colocado numa cestinha no rio, e salvo. O acaso não existe, não foi sorte, isso não existe, é tudo programado. E foi salvo por quem? Pela filha do faraó, não tinha como pegar ele. A ordem era matar todos os hebreus, crianças. Mas ele não, ele, a filha do faraó, se apegou. Então se apegou e o conhecimento todo do Egito, inteligente ele o era, e muito, médium, poderoso também, porque tinha necessidade da mediunidade naquele momento para que ele fizesse a missão dele corretamente, e foi criado com todo o conhecimento. Então o conhecimento sempre alavancando o nosso progresso, porque é o progresso intelectual que impulsiona o progresso moral. E quem quiser e puder, né, quiser saber mais um pouquinho sobre os animais no mundo espiritual, o André Luiz vai colocar no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, Vida na Espiritualidade. É muito interessante, ele vai abrir um pouco mais sobre essa questão, que os animais, eles vão para o mundo espiritual também para se aprimorarem e para depois serem trazidos novamente para encarnar na Terra, né? É o que a Narcisa vai falar agora, sobre o Ministério do Esclarecimento. Vamos lá. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Isso que a gente fez aqui sobre a Ibis lá do Egito. Para ela, naquela hora, não podia mais abrir para o André Luiz sobre essa questão dos animais. Mas aí ela fala para ele: você poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. Então, quem quiser também se aprofundar mais, livro de André Luiz, nos Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. Ele vai falar sobre a vida na espiritualidade. E também... O subitem é Alma e Fluidos, o título desse capítulo. Ele vai falar sobre, olha só um trechinho que ele diz aqui. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aclimatados e aprimorados por determinados períodos da existência no mundo espiritual, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a faunas habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Olha que interessante. Muita coisa acontece na nossa flora e na nossa fauna que os cientistas acham que é uma mutação espontânea, mas de espontâneo não tem nada. O que o André Luiz está ensinando para a gente? Que os animais e as plantas vão para o mundo espiritual, eles de alguma maneira são modificados, entre aspas, né? E quando eles retornam, aquele princípio retorna à Terra para voltar aqui a viver entre nós, eles voltam modificados. E os cientistas chamam isso de mutação espontânea. Aí, lembrando aqui, é o tal do elo perdido de Darwin, porque ele não sabia explicar como é que o macaco deu origem ao ser humano. Ele diz que tem uma coisa aí que está faltando. O que está faltando é o conhecimento de que a vida espiritual é que é a verdadeira, é que é de lá que provém
todos os ensinamentos e tecnologias que nos chegam. O que aconteceu com o macaco que Darwin não sabia à época? Claro que agora ele sabe, não é? Mas ele não sabia. É que, no caso, o macaquinho namorou a macaca. Quando aquele corpinho começou a ser formado, o que foi ligado a esse corpinho foi um ser humano e não um macaquinho. Isso ficou faltando. Mas isso tudo, esse planejamento aconteceu no mundo espiritual, como a Narcisa está dizendo aqui. Você quer conhecer mais coisas? Vai lá no Ministério do Esclarecimento, porque lá existem os parques de estudo e de experimentação. Então, são feitas pesquisas. Então, o que o cientista chama de mutação espontânea, na realidade, são experimentos realizados no mundo espiritual. Haja visto o desaparecimento dos dinossauros também na Terra. Como é que eles desapareceram? Por quê? Foi por acaso? Com certeza não. Os dinossauros talvez tenha sido uma experiência que talvez não tenha dado bons resultados e eles foram eximados, né? Porque talvez o homem não ia conseguir conviver com eles, né? Mas como a gente não tem os espíritos falando abertamente para nós sobre isso, a gente não pode dizer, mas que a dizimação desses animais foi planejada no mundo espiritual, isso a gente pode dizer que foi. A necessidade da evolução planetária, né? Sim. Como vai acontecer, como está acontecendo e vai acontecer agora. Mas informações sobre animais também, nós temos no livro Cartas de uma Morta, que é relatado pelo espírito da mãe, que foi mãe de Chico nessa encarnação, Maria do João de Deus. No capítulo 6 desse livro, ela relata as belezas de Saturno. Ela foi a Saturno, gente. Maravilha, né? Lavadeira do Rio das Velhas foi a Saturno. E ela fala lá de monstros feios, ela fala que é monstros feios e graciosos, porque ela diz... mas não é o monstro que a gente estava falando. Não é o que a gente estava falando, isso que eu ia falar, é na conotação dela. Ela disse, nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultava o poder de volitar à vontade. Então, ela fala da graciosidade dele também e fala desse estranho, porque é estranho ao nosso modo de ver, o que nós estamos acostumados. No livro Obreiros da Vida Eterna também, o Asclépios, que é o sublime visitante, o capítulo do livro, ele vai fazer uma visita ao nosso lar por ensinamento, né, que os espíritos sempre têm essa oportunidade, lá os interessados, ele vai trazer alguns ensinamentos e para que ele se materializasse lá por um pouco de tempo, foi necessário muito trabalho, doação de muito fluido. E aí ele fala um pouquinho, e aí o instrutor fala para o André Luiz que ele já perdeu a noção de forma, onde ele vive, mas de forma como nós entendemos forma. E tem alguma outra forma que nós não conseguimos ainda conceber. Então, tudo é uma questão de raciocinar mais daquilo que nós estamos acostumados a ver. Então, essa questão da monstruosidade também, ela é relativa no sentido da evolução, como está aqui no Cartas de uma Morta, que é o que está aqui no nosso lar, mas aqui é diferente, são monstros realmente perversos. Vamos terminar o capítulo lendo a última frase, o último parágrafo. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do Espírito. E com isso, concluímos o capítulo 33 com a graça de Deus e a bondade dos bons espíritos. E no próximo programa vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 34. Deus abençoe a todos, muita paz, que os espíritos possam continuar nos amparando na nossa vida diária. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.